Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais uma resenha para vocês, tá? E dessa vez a resenha também vai ser um pouco diferente. Eu vou estar comentando com vocês sobre uma história, né, que eu escutei agora recentemente em um podcast. É uma história em formato de podcast que está ali, é um projeto, né, exclusivo do Spotify. Eu estou falando de uma produção chamada, vou colocar aqui para vocês, Paciente 63, tá? É uma série que conta uma história, é uma ficção, obviamente, uma história que foi, né, escrita e depois adaptada, né? O roteiro foi adaptado para ter essa dinâmica apenas em áudio. E é uma história impressionante, uma história que eu amei de coração. E eu acredito que vocês vão gostar também, que gera, né, que fala sobre um assunto que é dentro do contexto que a gente está vivendo atualmente. Bom, mas antes de eu falar sobre a história em si, né, do Paciente 63, eu preciso falar um pouquinho, uma introdução bem rápida sobre o que é podcast, porque pode ser que tem muitas pessoas aqui no canal que não conheçam o que é esse formato de mídia, streaming. Então, o podcast, ele vai surgir aqui no Brasil por volta de aproximadamente 2006, né? Dos podcasts daquela época, que surgiram naquela época, tem alguns que ainda estão na ativa, que se tornaram um monstro da produção de podcasts, né? Uma referência para muitos outros produtores de podcasts, inclusive para mim, né? Nessa parte de captação de áudio, de gravação, enfim, de produzir alguma coisa, de produzir um conteúdo, é algo que me inspira até hoje alguns desses podcasts. Bom, então, o podcast em si, o modelo antigo, por exemplo, né, o formato antigo, você tem um áudio, um arquivo em áudio que você pode escutar ele offline, né, você pode baixar esse arquivo, ou então você pode utilizar algum tipo de programa, algum tipo de aplicativo, agregadores, né, que a gente chama de podcasts. Hoje já deu uma facilitada porque você tem uma variedade muito grande de agregadores de podcasts. E um desses agregadores principais é o Spotify. Houve um tempo que o Spotify não tinha podcast. E é pouco tempo que eles inseriram um podcast dentro do seu catálogo. Agora, voltando para a nossa resenha de hoje. Do que se trata Paciente 63? Paciente 63, originalmente, é uma série, uma produção espanhola, né, que foi produzida primeiramente lá na Espanha e depois agora é ótimo. Agora, né, de alguns anos para cá, eles trouxeram, né, adaptaram essa série, essa narrativa para o Brasil. Então eles traduziram, né, todo o roteiro espanhol para o português, fizeram todo um trabalho de adaptação e chamaram, por exemplo, dois atores extremamente incríveis, né, para fazer ali, para interpretar as vozes dos dois personagens principais, que é a Mel Lisboa e o Seu Jorge. E aí, por que eu estou trazendo para vocês essa resenha de um podcast que conta uma história que é uma história originalmente da Espanha e que foi traduzida e adaptada para o português aqui no Brasil? A série, ela fala de um contexto que nós estamos inseridos, nós estamos exatamente no processo do desenrolar dessas histórias, desses fatos, desses eventos, que é basicamente uma pandemia. Essa série fala sobre uma pandemia, tá? Então você tem um personagem que é interpretado pelo Seu Jorge, por exemplo, que ele fala que veio do futuro, que veio de 2063, 2062. Só que as pessoas não acreditam muito no que ele fala e acham que ele tá maluco, que ele tá doido, que ele tá surtando, que ele tá tendo um surto psicótico. E acaba sendo internado numa clínica psiquiátrica. E nessa clínica psiquiátrica ele tem um acompanhamento da psicóloga que é interpretada, né, essa personagem interpretada pela Mel Lisboa. Então ela dá a voz a essa personagem. Então, na primeira temporada, na segunda inclusive, mas principalmente na primeira temporada, como é a primeira temporada, precisa, né, de apresentar quem são esses personagens,
precisa apresentar para a gente todo esse contexto desse cenário, né, de pandemia e assim por diante. Então esse personagem do Seu Jorge, ele vem do futuro para 2022 para justamente impedir uma segunda onda da pandemia, que ele fala que houve a pandemia de 2020, mas que em 2022 haveria uma nova pandemia com vírus bem mais forte, bem mais potente, que essa pandemia de 2022, aí sim, essa pandemia iria destruir, acabar com o planeta, com o mundo inteiro. Então ele volta para o passado para evitar essa catástrofe. Só que algumas coisas saem do controle, né? Algumas coisas que ele não previram lá no futuro e vão acontecendo, e ele precisa que improvisar esse jogo. Então na primeira temporada você tem todos os episódios, né? Você tem ali a personagem da Mel Lisboa, que é uma psicóloga, que quando ela vai entrevistar os seus pacientes, ela tem aquele hábito de gravar as conversas no gravador. E é justamente essas conversas que elas gravam que nós temos acesso. O diálogo dela, enquanto uma psicóloga, com o seu paciente, o personagem do Seu Jorge. Hora 10h30, 22 de outubro de 2022. Primeira sessão, paciente 63 para registro. Quando tocar o bip, a gente pode começar? Uhum. Como que você quer que eu te chame? Olá, bom dia. Bom dia. Você pode me dizer como gostaria que eu te chamasse? Pelo meu nome? Ou me chame de paciente 63? Pelo que eu tô vendo aí? Tanto faz. Me diz o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Pedro Reuter. Eu tenho 39 anos. Me diz, por favor, pro registro, de onde você vem. Eu venho do ano de 2062. Então ela vai conversando com ele, vai trocando ali algumas ideias, e ele vai informando para ela e ela vai pedindo, né, de certa forma, algumas provas, né, de o que ele pode mostrar para ela, falar para ela que ele é do futuro. Então ele vai colocando ali alguns elementos que eu achei interessantíssimos, né? Como ele vai pintando esse futuro em 2063, né? É distópico, eu diria, né? Pelo quadro que ele vai pintando pra gente, é bem interessante. Enfim, então tem várias referências, tem vários elementos ali na primeira temporada. Então é uma história que fala sobre viagem no tempo e fala sobre uma pandemia que deve ser impedida de se acontecer. Então tem referências a filmes, tem referências, inclusive até uma referência muito interessante, é uma comunidade que escreve narrativas, eu vou colocar assim, narrativas dentro da ficção científica / sobrenatural. É uma parada que eu descobri e fiquei incrível, né? Eu fiquei maravilhado com essa parada, que é a Fundação SCP. Eu achei muito interessante a proposta, né, dessa Fundação SCP, que inclusive a gente pode fazer um vídeo futuramente falando, assim, bem superficialmente, bem basicamente, do que se trata a Fundação SCP. Mas enfim, na primeira temporada, esse encontro, né, desses dois personagens, que eles começam a debater as ideias, debater se realmente esse cara veio mesmo do futuro, e ele não tem muita pretensão de se esforçar para mostrar para ela que realmente ele veio do futuro. Ele vai através da retórica dele, vai através, né, ali da conversa entre os dois, aquela relação, né, de a médica e o paciente, ele vai falando para ela ali, né, dando algumas migalhas de que ele é realmente do futuro. Quando chega ali nos últimos episódios, ele fala uma palavra para ela, que ali sim a gente percebe que realmente ele é um viajante do futuro, um viajante do tempo, que voltou para impedir essa segunda onda da pandemia. Uma onda, inclusive, que o vírus é chamado de Pegasus, porque quando o vírus ele é visto pelo microscópio, ele tem um formato, né? Tem umas asas em volta dele. Ele tem um formato que parece umas asas. Achei isso bem poético, inclusive. E aí nós temos a segunda temporada. A segunda temporada, o que acontece? No final do último episódio da primeira temporada, a psicóloga, ela é convencida, ela tá convencida de que o cara é do futuro e que ela tem uma missão para ser feita, ela precisa impedir a pandemia, então ela vai ser responsável por isso. Só que ela não consegue fazer essa missão e acaba dando errado. E quando a gente começa a segunda temporada, há uma inversão de papéis, há uma inversão ali que foi até um pouco confuso entender, né? Depois, quando encaixa ali a peça que estava faltando,
ali no segundo, no terceiro episódio, aí depois já fica mais tranquilo para entender. Mas o que dá para entender é que na segunda temporada ela não consegue cumprir a missão dela, então ela é enviada para o passado. Se ela estava em 2022, ela vai para 2012, e lá em 2012 ela tem novamente uma nova missão, por exemplo. E eu achei sim, isso eu não vou entrar muito em detalhes sobre a história em si, porque eu não quero dar muito spoilers aqui, para deixar inclusive vocês curiosos, né, para ir lá assistir, ouvir, enfim, né, que vale muito a pena, cara. O podcast ele tem essa vantagem que você pode estar fazendo uma outra atividade, você pode estar fazendo uma atividade física, caminhando, indo no supermercado, fazendo alguma atividade em casa, né, limpando a casa, por exemplo, lavando louça. Você pode colocar o fone de ouvido e escutar tranquilamente o podcast que não te atrapalhe, pelo menos eu faço dessa forma. Bom, então há uma inversão de papéis quando ela volta para esse 2012, e aí em 2012, por exemplo, ela que é a paciente, ela que está internada, né? E o personagem que o Seu Jorge fazia na primeira temporada, ele que é o médico dela. Então há essa inversão de papéis, que eu achei isso bem interessante, bem curioso e muito corajoso, inclusive, né? Porque no início causa uma certa confusão. E pode acontecer, por exemplo, dos ouvintes estarem muito empolgados e começar a escutar e não entender nada e parar e abandonar ali e simplesmente largar aquilo. O que eu gostaria de mencionar rapidamente, porque tá bem claro que eu gostei muito dessa série, desse formato, fiquei muito apaixonado pela história, inclusive. A história da segunda temporada consegue superar tranquilamente a primeira temporada, tá? Mas o que me chamou bastante atenção, que isso eu já tinha percebido na primeira temporada, é a principal referência cinematográfica que eles utilizam para criar essa narrativa. Porque, obviamente, essa não é uma história original, você tem outras obras que, né, fazem a mesma proposta, que basicamente lá no primeiro filme, ou na primeira temporada, né, eles não mencionam, mas na segunda temporada eles já chegam a mencionar. Que eu achei isso bem bacana. Lá na primeira temporada, toda a estrutura narrativa, né? O cara volta do futuro para o passado para evitar uma pandemia. Essa ideia inicial para dar sequência a uma história, isso foi retirado de um filme de 1999, se não estiver enganado, que se chama Os 12 Macacos. E basicamente tem a mesma pegada, a mesma estrutura, né? Você tem um personagem do Bruce Willis que está lá no futuro, um futuro muito distante, inclusive. E nesse futuro distante aconteceu alguma coisa, essa coisa que aconteceu foi uma pandemia também, que alastrou e destruiu, né, o mundo todo. E foi tão forte essa pandemia nesse contexto que os seres humanos que sobreviveram, eles estão agora, né, vivendo no subterrâneo, porque a superfície é impossível de se respirar, é impossível de você viver na superfície. Então, lá no início do filme, por exemplo, o personagem do Bruce Willis, ele é uma espécie de explorador, né? Ele está explorando a superfície em busca de informações, em busca de objetos, artefatos, né? Quando ele está lá explorando, ele encontra alguma coisa interessante, aí logo ele volta para essa base subterrânea, uma coisa assim meio Bioshock, tem um jogo que parece que tem uma pegada assim, mais ou menos. Que as pessoas estão no subterrâneo e tá a radiação, né, pela superfície. Então, toda a ideia inicial dessa série do podcast Paciente 63 é retirado desse filme Os 12 Macacos, que é estrelado, né, por Bruce Willis, um ator aí muito consagrado. Ele faz esse papel desse personagem que está lá no futuro, e nesse futuro ele é uma espécie de cobaia, que dá a entender isso, né? Que você tem ali uma elite nesse futuro, que fazem testes com esses seres humanos, que são uma espécie de cobaias, que eles têm um cabelo raspado e tudo mais. E eles pegam esse personagem dele, colocam dentro de uma máquina, colocam ele sentado numa máquina, e enviam ele para o passado. O objetivo dele, quando ele volta no passado, é justamente isso, descobrir como que começou a pandemia, como tudo começou, quem deu origem à pandemia, quem deu início, né, à pandemia do vírus dos 12 macacos.
Então ele fica diferente da série, ele vai e volta várias vezes pro passado e futuro, né? Vai intercalando, né, nesses espaços e tempos, que é um pouco diferente, por exemplo, do Paciente 63. Quando ele volta pro passado, ele só dá para você voltar uma vez, todo viajante. Infelizmente, quando ele volta para o passado, ele já tem consciência de que ele não vai voltar para o futuro. E isso, cara, isso causa uma angústia existencial que a gente não consegue entender como deve ser o desespero de você estar deslocado no tempo. Não dá pra gente entender, porque é muito abstrato isso, muito abstrato. Mas dá pra gente, pelo menos, imaginar o drama da pessoa, como a série faz, por exemplo. Enfim, então, assim, eu acho que vale muito a pena. Quem gosta desse tipo de narrativa, quem curte muito ficção científica, viagem no tempo e consome muito, né, essa temática pós-apocalíptica, pandemia, né, que gosta de ver esses cenários hipotéticos, eu acho que vale muito a pena baixar lá o Spotify, né, ouvir a série, né, ouvir a primeira temporada, ouvir a segunda temporada e tirar as suas conclusões. E depois, quem sabe, né, procurar aí o filme Os 12 Macacos e assistir e tirar também as suas conclusões. Porque muita coisa que tem na primeira temporada do Paciente 63, parte do drama do personagem, também é inspirado no drama do personagem do filme. Né? Porque quando ele volta para o passado e ele se encontra com justamente uma psicóloga, que depois acham que ele tá maluco, né? E internam ele no hospício, né? Esse personagem. Internam ele no hospício. Lembrei. Internam ele no hospício e ele tem um sonho recorrente, o personagem do filme. Ele tem um sonho recorrente. É um sonho que ele tá dentro do aeroporto e, lembrando, o último episódio lá do Paciente 63 acontece justamente dentro de um aeroporto. E o sonho do personagem do filme, ele está no aeroporto. Na verdade, esse sonho ele estava vendo um déjà vu, né? É impressionante, eu não vou falar muita coisa, porque senão dá muito spoiler, né? E a ideia não é dar spoiler. A ideia é o quê? A ideia é incentivar vocês a buscarem essas referências, a ouvirem, né, as indicações, aproveitar, né, um momento livre ali, baixa ali o Spotify, pega os episódios da primeira temporada do Paciente 63 e vai ouvindo. Escutou tudo? Vai lá, assiste o filme, busca o filme aí, né, Os 12 Macacos, e assiste. Cara, eu acho que vale muito a pena, até mesmo na construção de conhecimento, né? Na hora que você quiser fazer uma argumentação numa redação, por exemplo. Esse tipo de mídia, esse tipo de narrativa te ajuda demais, né? Faz a gente refletir um pouco mais, né, sobre o contexto que a gente está passando. Eu acho que eu me estendi um pouco que eu deveria nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí pra gente, que ajuda bastante, né, a tornar o nosso canal mais popular, mais evidente. Então é isso. Compartilha, dê o like aí, assine aí no nosso canal, se inscreva, né? Se você puder fazer isso pra gente aí, tá? E compartilha. Compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder, que eu vou agradecer muito, vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau!